Bem-vindos a mais um programa Israel Connection, aqui na Aliá TV. Como vocês veem, eu não estou sendo muito ativo nas mídias sociais. Eu estou fazendo um tratamento de saúde e daqui a um mês, mais ou menos, eu vou fazer uma cirurgia grande. Então eu tenho me preparado para isso. Não tenho tido muito tempo de falar com vocês e conversar com vocês. Só para posicionar vocês aqui no tempo, nós estamos há mais ou menos 10 dias, 12 dias das eleições no Brasil. E como todo mundo sabe, eu sou um bolsonarista ao extremo. Conheço o presidente Bolsonaro, conheci ele pessoalmente antes da eleição de 2018. Então eu posso dizer para vocês que eu conheço o mito. Eu tinha um canal de televisão em Recife, em Pernambuco, a TV Guararapes, e nós fomos o único canal em Pernambuco que demos apoio a ele na eleição dele. Todos estavam contra. E a minha repórter, a Fabi, que eu quero mandar um beijo, ela mora em Milão hoje, está passando férias no Rio. A minha repórter querida fez entrevista com ele, ele até estranhou. Como é que você está me tratando tão bem, todo mundo me trata tão mal? Então, Caleb, esse aqui é meu amigo Caleb, que eu conheço há alguns anos. Cheguei aqui em Israel, conheci o Caleb. E como a gente chega aqui em Israel? Caleb Ben Soassan, né? Assim se fala, né? O Caleb faz parte de uma comunidade muito grande aqui em Beersheba, em Israel. E me apresentaram a ele. A gente acabou fazendo algumas gravações e tal. E cada um foi para um canto. Porque aqui em Israel se trabalha muito. Ao contrário do que todo mundo imagina, não vai encontrar vida fácil. A gente ganha razoavelmente bem, mas gasta-se bem também. Aliás, né, Caleb, de um tempo para cá, a coisa ficou feia aqui pro nosso lado, né? Gasolina, recessão grande. Recessão, comida. Esse governo que entrou aqui em Israel, eu particularmente acho uma porcaria. De esquerda. De esquerda, exatamente. E agora, parece que dia 1º de novembro nós vamos votar em Bibi, Benjamin Netanyahu. Muita gente que me assiste é contra o Benjamin Netanyahu. Mas vou falar uma coisa para vocês. Há 6 anos atrás, quando eu mudei para cá, esse governo de direita dele era decente. Não tinha tantos atentados, não tinha problema. Verdade. A gente tinha comida mais barata. Com certeza. A gente podia andar um pouco mais tranquilo, né? E muita coisa mudou depois que ele saiu. Eu acho que piorou. Eu sinto que piorou bastante. Então eu tenho esperança de que ele ganhe novamente e com a coalizão que ele faça consiga melhorar. Bom, vamos falar um pouquinho de nós, né, Caleb? Fala um pouquinho. Esse programa é um programa eclético. A gente fala sobre tudo, sobre a vida aqui em Israel, sobre as perspectivas, porque nosso coração ainda é brasileiro, né? Com certeza absoluta. Hoje eu sou dividido. Eu sou Israel, eu sou Brasil. O Brasil tem seus defeitos? Tem. Israel tem seus defeitos? Tem. Hoje em dia, eu moro aqui em Israel e estou dedicando minha vida aqui em Israel, assim como o Caleb, a família dele e tal. Meu filho está no exército, a filha dele está no exército. Então, a gente está seguindo o que nós basicamente planejamos, né? Com certeza. Eu tenho esperança, assim, talvez como você, de voltar um dia para o Brasil. E é aí que a gente entra conversando, né? Fala um pouquinho de você, o que você está achando. O Caleb, há quanto tempo você está em Israel, Caleb? Eu estou há 8 anos, eu sou natural de Pernambuco. Adoro. Mas morava em Rondônia. E lá eu fui presidente do Centro Judaico do Estado de Rondônia, a família Castel, Benisbi, família Razan, Cohen, Azulay, umas famílias de origem marroquina, também a família Vrobel, do Dr. Dobbs. Eu acho que tem uma construtora Vrobel, que é a maior que tem. Sim, de nome é bem famoso. Ele é parente deles, ele é um procurador do município aposentado, grande advogado, mas eu tinha o sonho de vir a Israel. Eu estava fazendo cemitério jurídico, depois terminei direito, o Ministério Público, era funcionário do Ministério Público, me deu um doutorado na Argentina, na UCA, na Universidade Católica de Argentina, e quando eu concluí o seminário, nem defendi a tese, não dá para defender essa tese, eu fiz aliar para Israel. Israel, quando eu cheguei aqui, nós ganhávamos bem. Ganhávamos bem. Tinha um poder de compra bem, muito crédito, e daí veio o vírus da China, e daí veio essa guerra, e nós estamos há mais de um ano que o nosso poder de compra não é o mesmo. Outra coisa, eu cheguei advogado aqui, eu recebi
o meu Ishu Sofi, que é o certificado final Reconhecimento da Universidade de Jerusalém como advogado, mas eu preciso trabalhar mais 2 anos para ter a Rishayon de Orech-Din. Mas não é tão fácil, falta a língua. Tem muita gente que chegou com altos estudos aqui e está trabalhando na faxina ou de operário, como é o nosso caso. Sim. Agora, ele está de seguro-desemprego porque vai se submeter a uma cirurgia. Eu continuo como operário, convidado para trabalhar no escritório, mas esses 2 anos que eu fico lá vai diminuir uns 3, 4 mil cheques do meu salário. é muito dinheiro. E não tem como manter uma estrutura de uma casa. Eu tenho filhos em idade ainda acadêmica, um filho ainda no 2º grau, como a gente dizia, né, secundário lá no Brasil. Hoje é ensino médio, fala-se ensino médio. Ou a gente restringe, vai comer menos, um pouco menos carne. Bem menos carne. Deixar de usar certos perfumes, algumas coisas que nos dão gosto, para juntar alguma coisa, ou não junta. Então, eu prefiro dar qualidade de vida à minha família, mas nós vivemos muito restrito, como meu amigo Marcelo, dono e proprietário da TV Digital Guararapes, em Pernambuco. Ex-proprietário, né? Acabou. E Acabou. um investidor, um homem que chegou com sonhos aqui. E Israel é muito bom, a gente volta a dizer, mas não é a realidade que todos pensam que vai chegar aqui, vai fazer Israel como ia-se para o nordestino, ia para São Paulo fazer São Paulo, como os italianos vinham para a América e muita gente da Irlanda foi para os Estados Unidos e fez a América. Não é a mesma coisa. A situação global é muito é como o cara sonhar há uns 25, 30 anos atrás ir para os Estados Unidos, ele fazia América. Vai ver nos Estados Unidos hoje como é que tá. Os brasileiros fugindo de lá, porque a esquerda entrou, né? A esquerda. E avacalhou. Tenho amigos que estavam no Brasil, foram para os Estados Unidos e estão voltando para o Brasil porque não estão aguentando a parada. Aí fala assim, mas a vida lá é mais fácil. É mais fácil porque você não foi ainda. Então eu vou parafrasear aqui Tom Jobim, falar, morar fora do Brasil é bom, mas é uma merda. Morar no Brasil é uma merda, mas é bom. Então você tem que ponderar aquilo que você quer fazer. Fala um pouquinho dessa guerra aí que está incomodando a gente, tá incomodando a gente no mundo inteiro. Gente, para a gente falar de geopolítica, eu tinha até posto uns livros aqui, mas não ficava muito legal. Falar dessa geopolítica, a gente tem falado muito de Putin. Eu não nego que Putin é um ditador, né? Que tem ideias que veio de uma antiga União Soviética, mas jogar a culpa toda em Putin é uma coisa muito errada. Essa geopolítica, eu posso fazer uma explanação do Fica à vontade. Aqui Vejam bem, nos anos 70, a China, ainda agrícola, né? Saída de Mao Tse-tung, sim. O grande ditador e assassino de mais de 40 milhões de pessoas. Não que o Xi Jinping não seja. Também, como continua. O que é que ele faz? Ele atrai grandes produtores dos Estados Unidos, por isso que Detroit, lembra que Detroit, quando a gente era criança, era o símbolo da produção de automóveis? Isso. A Chrysler, a Chevrolet, a Ford. Ainda é um pouco, né? Mas não é mais aquele glamour. Ele trouxe todo esse pessoal, até bem, para uma Motorola, para produzir na China, porque a mão de obra era barata. Barata não, escrava. Muitos conglomerados também da Inglaterra, da França e da Alemanha fizeram a mesma coisa. E esses empresários começaram a ganhar dinheiro e traziam as divisas para o país, pagavam imposto, e esses países, França, Alemanha, Inglaterra, receberam, no caso da Alemanha, receberam turcos. No caso da França, argelinos e tunisianos e marroquinos. Sim. No caso da Inglaterra, recebeu muita gente do Paquistão, das antigas colônias, tá entendendo? Da Ásia. E continua esse clima, tá entendendo? E eles começaram a se posicionar ao lado da social-democracia, e à medida que os seus empresários ganhavam dinheiro de um trabalho escravo na China, eles consumiam grande parte de seus alimentos, trigo, alguns alimentos animais, como carne de ovelha, de gado, da Ucrânia, onde o pessoal era escravizado de outra forma, ganhando muito pouco lá, e por isso que ela não entrou na União Europeia de início, até hoje não entrou. E todo o tempo, a nossa Ucrânia foi o grande fornecedor de alimento da Europa. Está entendendo? Como a China produzia todos os artefatos tecnológicos,
né? Tanto Quebrou é- muita patente, quebrou muita Sim, patente. quebrou. Inclusive, E- essas máscaras, essas coisas que foram usadas É, no corona, para o mundo foi. inteiro. E os lucros disso iam para a Europa, e a Europa podia viver na bonança, tá certo? A Europa vivia na bonança. Toda a energia que a Europa precisava, ainda as indústrias de base, como siderúrgica, e também para os aquecedores, porque o inverno europeu é muito frio, quem esteve na Europa, como a gente sabe como é. Não precisa nem ir na Europa, vai aqui no norte de Israel, na época do inverno. É -2, -3. É, exatamente. E lá é muito, tem locais que é -15, -15. É. O que é que acontece? Na Alemanha, Polônia, tem locais que dá menos 30, menos 30. -30, exatamente. O que é que acontece? Todo esse gás vinha da Rússia. Só que a política globalista dos Estados Unidos, da esquerda, começaram a se ingerir na política internacional da Ucrânia. O Trump avisou que ia acontecer. E o Trump avisou, e todo mundo disse que o Trump era louco. O Biden gagar ia ser melhor. Só que o Biden tem outro problema. Os grandes produtores de armas, fábrica de produção de armas dos Estados Unidos, não estavam gostando que o Trump não estava fazendo guerra. E colocaram o Biden. Pode olhar, todas as guerras, guerra da Coreia, do Vietnã, as guerras que os Estados Unidos entrou, foram sempre com a administração de um democrata, não de um republicano. É verdade. E o que é que acontece? No final, eu estou me estendendo, mas Não, fica à vontade aqui, esse programa... O que é que acontece? Eles deram um tiro no pé, porque aí vem o Putin, fecha começaram a querer o boicotar. gasoduto. Começaram a querer boicotar tudo. E o que é que acontece? O pessoal está falando, e a OTAN começa a interferir nessa guerra, e todo mundo está sofrendo por isso. O que é que acontece? A Europa entra esse ano, que está para terminar, numa grande seca. A comida produzida na Europa é muito cara em relação à do Brasil. E mais cara em relação aqui. Então eu fico imaginando quem está morando na Europa não está aguentando. E aqui aumentou também por isso. E o que é que acontece? O fornecedor de comida, que é a Ucrânia, diminuiu. E quem é o grande fornecedor de comida do mundo? Nós temos, primeiro, China, Índia, Estados Unidos e Brasil. O Brasil é fornecedor de comida para mais de 1 milhão de pessoas no mundo. Tá certo? Durante a pandemia foi para mais. Né? E o que é que acontece agora? Todo esse trabalho geopolítico, a gente falou da guerra, aumentou os preços de combustível aqui em Israel, a gente está pagando. Caríssimo, abaixou... Dá mais de R$10 no Brasil. Dá mais de 10 reais. Chegou a R$17 aqui. Exatamente. Abaixou agora porque estão fazendo uma política de queremos ganhar de novo a eleição. Fazendo o câmbio, porque um cheque equivale no mínimo a 1,65. 1,7, eu calculo 1,7 um cheque, uma moeda daqui, 1,7 reais. Então aqui a gente paga próximo de 11 e pouco, 50, 12 reais. O litro. E não só aqui, a Europa está... Na França está sem gasolina. Eles só pode pegar 20 litros por semana na França agora. E essa guerra interferiu em tudo. Agora, qual o problema? A gente tem uma guerra maior, que tu vai falar e depois eu queria falar. Dentro de tudo isso aí, a menina dos olhos de ouro do mundo globalista e imperialista, e eu falo imperialista, não estou falando dos Estados Unidos, estou falando especificamente da China, é o Brasil. O Brasil, país que a gente... Quem é da idade minha, de 50 anos acima, nós fomos criados cantando o hino nacional, o hino da bandeira, hino da independência. Na sétima série tinha o SPB na oitava. Isso. E Educação Moral e Cívica na sétima. Exatamente. E respeitando os símbolos nacionais, que tínhamos orgulho da nossa história. Depois de Fernando Henrique para cá, começaram a redesenhar a história e dizer que o Brasil foi colonizado por bandidos e criminosos. Mentira, o Brasil foi colonizado por degradados em si. Grandes deles tinham origem judaica. Sim, eles eram, origem judaica. Na verdade, eu assim... eram ciganos. E eram empreendedores. Empreendedores. Já pensou? Se hoje está difícil viver no Brasil, imagina naquela época que o pessoal não tinha nem energia elétrica, como é que se produzia? E se fez um país que hoje é maravilhoso e que a esquerda quer destruir. Quer destruir. Por isso a gente é 22, eu sou 22. Somos 22. Não conheci o presidente pessoalmente, mas eu fui policial durante 9 anos, trabalhei no Ministério Público durante 9 anos, fiz um curso de Direito de 5 anos, mais 2 anos de seminário jurídico, está entendendo, para doutorado, que não defender a tese, sou doutorando ainda, e eu conheço, no falar da pessoa, também pela idade, né, 50 anos, também estou completando, tem 50 anos.
Eu A agora, gente conhece. hoje nós estamos no dia 17, né? 17. Depois de amanhã eu estou completando 58. Oh, mesmo. Mas eu tô 58 anos. Então, eu vivi esse período, meu pai militar, eu via o quanto meu pai se dedicou ao Brasil, à pátria, se aposentou como coronel, e eu vi o quanto ele deu sangue pelo Brasil, na aeronáutica, durante muitos, acho que 30 e poucos anos. E quando falam em ditadura militar, eu fico plenamente revoltado. Não teve ditadura. Foi a Revolução Militar para impedir que João Goulart tornasse o Brasil um país comunista, porque ele deu até comendas dignatórias para um assassino chamado Che Guevara, que foi um grande assassino. Che Guevara foi um grande assassino. Que hoje os homossexuais idolatram e usam. Eu não tenho Ele assassinava homossexuais. Então, mas eles usam, o pessoal da esquerda, né? Usa a camiseta do Che Guevara, bonezinho do Che Guevara. O que a esquerda fez ao longo desses 30 últimos anos, 30, 40 anos? Eles deturparam o que é a educação, eles deturparam a família, eles deturparam os linguagem neutra, linguagem neutra. Bom dia a todos, a todas e a todes. Vai pro inferno. Que negócio ridículo. Politicamente correto. Politicamente correto. Você não pode fazer uma brincadeira, entendeu? Meus amigos que eram mais preto que eu, a gente chamava de negão. E quando você não chamava de negão, meu nome é negão, não é esse. Quer dizer, tudo revirou. As nossas crianças, meus 3 filhos, nasceram nessa revolução cultural idiota, né? Não tiveram noção do que foi o governo Lula 2 vezes e o governo daquela débil mental, daquela Dilma Rousseff. Com certeza. Porque eu acho que nem para débil mental ela consegue diploma, entende? Então, eu acho que está na hora de dar um basta nisso. Marcelo, parabéns. Você fez Quando você falou que o pessoal usa camisa com Che Guevara, é a mesma coisa de pessoas que a gente não tem nada contra o homossexual, quem tem o seu, faça o que quiser. A gente não tem essa, a gente respeita todos. Agora, uma coisa interessante, usam também a kefir do Hamas, o símbolo do Hamas. O Hamas é um regime que oprime pessoas lá. Tem pessoas que não querem estar em Gaza, em Asa, que a gente chama aqui. Porque são perseguidos, cristãos lá, homossexual é assassinado. É jogado no prédio. E tem pessoas que usam o kefir, principalmente o pessoal da esquerda. Você vê o Lula com aquele lenço, kefir, né? É kefir. Trançado. Não, ele é xadrez. Ele é xadrez. Tem uns que são preto e branco, e outros são preto e vermelho. Isso. Mas não é chá. Sim. Eu vi outro dia eu não quero falar o palavrão, porque eu vou denegrir o palavrão. Eu vi essa Gleisi Hoffmann usando isso, eu vi a Dilma usando isso. Quer dizer, é isso que vocês querem para o Brasil? Como é que no primeiro turno, no dia 2 de outubro passado agora, votaram, deram tanta cancha para essa esquerda maldita? O povo tem que acordar. Vocês querem viver aonde? Eu conheço Cuba, eu tive lá, eu sei o que é o regime. Eu fui fazer um trabalho lá que hoje eu não faria de novo, mas eu fui para lá. Eu sei. Eu conheço Angola. Eu sei o que é uma ditadura. Eu conheci a Venezuela. Eu tive lá. Eu sei o que é uma ditadura. Eu conheci a Venezuela ainda quando estava mais ou menos bom, há uns anos atrás. Hoje o pessoal come o próprio cachorro, né, Caleb? Meu irmão, bom adendo teu. Tem um amigo da gente, também acho que nasceu igual a você, chamado Rubem Drasner. Eu vou ser rápido para você continuar. Ele tinha um pequeno escritório num dos portos lá da Venezuela. Ele conseguiu sair ainda com seus $700 mil, tentou algum negócio, terminou vindo para Israel, está morando em Harish. Em Harish. Quem é? É Rubem Drasner. Ele tava, aquele que estava com a gente que fala espanhol. Sim. Pronto, aquele branco, né? E ele contou o que era Isla de Margarita, que você teve lá. Isla Margarita. O tanto de hotéis, o tanto de lojas de alta grife, tudo. Hoje Isla Margarita. Tudo Isla Margarita. É no México. Isla Margarita na Venezuela. Também tem. Aí, aliás, o México está sob o domínio do narcotráfico. A gente já sabe. O que é que acontece? Hoje está tudo fechado. Quem está dominando lá é o Hezbollah. E o que nós temos para dizer, eu acho que quem viveu nos governos PT, se o PT foi tão bom, tirou o povo da província. Eles demoraram 14 anos no poder. Então o Brasil está muito melhor do que a Noruega e a Suécia. E eu não vejo isso. Aí veio o Lula nesse último debate, no segundo turno.
Ontem, né? Foi ontem. Foi. O cara veio me falar que tirou 38 bilhões da pobreza extrema. Ele que tirou, com Bolsa Família de R$ 50. Que palhaçada é essa? Gente, eu ainda tenho um sonho de um dia poder morar no Brasil, me aposentar lá, porque é onde eu nasci, é minha terra. Eu amo Israel e amo o Brasil também. Eu quero poder trafegar entre Israel e Brasil a hora que eu quiser. Poder sair do meu país, passar uma temporada aqui em Jerusalém. Sair do meu país para meu país. Passar uma temporada aqui em Beersheba, vendo meus amigos, ficando um tempo aqui, um tempo ali. Agora, eu imagino o Brasil com Lula, Deus me livre. Deus me livre. Vejam a Argentina, com aquele louco. Acabou. Lá. E a Argentina eu conheço. E eu também, eu tive lá muitas vezes. Outra coisa, um adendo, você falou ele está falando dos países, ele vai continuar falando. Você soube do atentado agora, há 1 hora e pouco atrás, está sendo... Sim. Quer dizer, lá em Paraisópolis. Você tem países dentro do seu país, você tem um maldito... Desculpa falar que estou na sua casa, mas depois... Não. Eu sinto até vergonha, mas você tem um maldito de um Fachin que proibiu a polícia subir o morro lá no Rio de Janeiro e as facções criminosas todas se instalando lá. Aí vai o Lula sem polícia, sem nada, dando risadinha lá com um monte de assassino, traficante. Isso, gente, a gente tem que tomar muito cuidado ainda quando o Bolsonaro vai ganhar, que ele vai ganhar, vai ganhar agora dia 30, como é que vai reagir a esquerda? Se eles já estão começando a invadir terra, atirar em ministro que vai visitar a favela. O Tarcísio quer fazer o bem lá para a favela. Ele quer organizar as vias públicas, ele quer instalar condições para que o povo viva melhor, mas os traficantes não querem, porque estão ligados a quê? A PCC, a Lula. E esse tribunal aí que proíbe o presidente de apresentar as passagens dele pelo 7 de setembro, não pode falar que Lula é o ladrão. Lula é um ladrão. É contra a poliomielite. Fala da campanha. A campanha contra a poliomielite, o Zé Gotinha, o ministro da Saúde não poder fazer a campanha da poliomielite. Quantas crianças vão se prejudicar e vão ficar aleijadas para o resto da vida porque um desgraçado comunista desse, advogado do PCC, amigo irmão da Dilma, e aquele outro ministro, que eu nem sei falar o nome, que teve tapinha na cara, mafioso. O Benedito. Mas será o Benedito? O que é isso, gente? Sabe? Nós estamos aqui no dia 17 de outubro, faltam aí 13 dias. 13 dias para a eleição. Gente, põe a mão na consciência, sabe? Eu tenho pouca gente na Aliá TV, eu devo ter 1000 e poucas pessoas que assistem esse programa. Põe a mão na consciência, pessoal. Sabe, tem muita gente que fala comigo, olha, eu acho que eu vou fugir para Israel e não sei o que lá. Israel não tá mole não, bebê. Não tá mole, gente. O mundo não tá fácil. A esquerda quer dominar o mundo e eles estão conseguindo. Venezuela, Chile, Bolívia, Colômbia, Nicarágua, Colômbia, Peru, Argentina acabaram. O México tá na mão do narcotráfico. Então, é isso que vocês querem para o Brasil? Como é que você quer sobreviver num país onde você tem que comer na lata do lixo? Pegar comida na lata do lixo, o resto de outras pessoas? Gente, pensa um pouco. E outro caso pontual, Marcelo. No Brasil a gente sabe que tem pessoas que estão passando fome, mas tem o Auxílio Brasil. Só é se inscrever por celular que vão receber. Tá entendendo? Não tem esses 30 milhões de pessoas passando fome. É uma falácia, é uma mentira deles. Nós sabemos que tem algumas pessoas, por questão de ser usuário de droga, vivem na rua catando no lixo, mas não é como está acontecendo na Argentina, na Venezuela e em Cuba, igual a Venezuela, não tem mais nem gato, nem cachorro de rua, porque comeram tudo. Gente, tá, agora eu quero falar um pouquinho de educação. Não pense que aqui em Israel a educação também está boa. Não está como antigamente. Eu não sei o que aconteceu. A esquerda também tomou conta. Então, o Brasil ainda tem chance. Sabe? O Brasil ainda tem chance. Tem excelentes professores, excelentes profissionais. O Brasil tem tudo. O Brasil não é deserto. Aqui, para você ter uma fruta, uma comida, é tudo muito difícil. Aqui nós temos organização, na realidade. A gente tem
como é que se fala? Administração, a gente tem gestão estadual, pública, que a gente tem. No Brasil, falta vergonha na cara. Não, tem o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, ele, com um problema sanitário de ordem mundial, como houve, com uma guerra acontecendo, com uma seca e com um poder judiciário totalmente militando contra ele, ele conseguiu agora fazer com que o Brasil cresça com o ministro Paulo Guedes. Meus parabéns para Paulo Guedes. É o melhor do mundo. E né? três meses já de deflação, gasolina uma das mais baratas do mundo. O Brasil com perspectiva tem plantas de... Entrando na OCDE. Tem plantas tecnológicas que estão vindo de Taiwan para o Brasil. Tem um projeto agora com Elon Musk, tá entendendo? Para fazer as baterias. Baterias e também ele fazer lançamento de foguetes aí. Tem as siderúrgicas de lá da Europa que pararam de funcionar por falta de energia. Como elas têm filial, um ano no Maranhão, um ano em São Paulo e outra em Minas, estão produzindo no Brasil. E agora o Brasil não faz, o Brasil já é o futuro. Só de empregos agora cresceu 5% com a administração Bolsonaro. Aí agora a gente com o Congresso, tá certo? A gente com o Congresso. O PT sabe mentir e roubar, administrar nunca. Veja os exemplos, Luiz Erundina em São Paulo. Foi um desastre na época de Foi, o Jânio tinha... eu vivi aquela época. O Jânio tinha colocado aquela cidade um brinco. Um brinco, era uma coisa maravilhosa. Ônibus de primeira geração, tudo arrumado, limpo. Entrou a imundina. Em um ano acabou São Paulo. Invadiram os camelôs no centro da cidade. Eu morava lá, eu vivi esse tempo. Eu morava em São Paulo. Eu trabalhava no Mapping. No Mapping. Trabalhava no Mapping. Eu era gerente lá na área de RH. Eu vi o que foi a desgraça de São Paulo quando entrou o PT. Depois vem o Haddad. Marta Suplicy. O que é isso? Eu não tenho nada contra ela, mas a administração dela foi um fracasso. Ela sendo petista. Entende? Eu tive a oportunidade de conhecê-la. Ela é uma grande pessoa, mas como administradora, um lixo. Um lixo. Eu não sei se já naquele tempo tinham a ideia de acabar com o Brasil, porque a ideia deles é acabar com o Brasil e fazer a tal da pátria grande. Ursal. Ursal é o... Entendeu? É uma vergonha. Uma vergonha. Como é que agora, no século XXI, né, já acabando a segunda década, começando a segunda década do século XXI, vocês vão permitir que uma porcaria dessas domine os seus filhos, os seus netos? O que você vai deixar para os seus filhos? Vai dizer que roubar é bom? Né? Roubar é maravilhoso? Aí tem gente morrendo por causa de celular na rua, entende? Lá em Pernambuco, antes de eu ir embora, já tinha gente assassinada por causa de um celular de R$500, sabe? O cara deu o celular e tomou tiro. Que palhaçada é essa? Você não poder mais andar na rua, nos centros urbanos, você não pode mais andar na rua em São Paulo que te arrancam bolsa, arrancam o celular, te atiram, te jogam no chão. Que palhaçada é essa? Gente, quando o Marcelo fala da Ursal, é um projeto que o Lula tá no projeto do governo dele, que no mês de julho ele estava com o Mercadante e outros da gangue dele e falaram uma moeda única. Se você vê os ativos dos países da América Latina todinho, o maior ativo é do Brasil. Hoje em dia nós temos no Banco Central mais de 350 bilhões de dólares. O maior ativo da América Latina é o brasileiro. Na Argentina não tem ativos, o do Chile está decaindo, porque a inflação está a 11%, Venezuela nem falar, Colômbia também, muitas empresas saindo. A USAL é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Então, qual a ideia? Vão tirar o dinheiro do Brasil para distribuir para esse povo? Se o Brasil é quem tem e eles não têm. Isso que a gente não entende, é isso que a gente não quer. Governo da Argentina já falou, a salvação da Argentina é o Lula ganhando. Porque o dinheiro do Brasil vai para onde? Vai para salvar quem? A cúpula do governo argentino, porque a população não vai ter nada, não. Quantos argentinos estão chegando aqui, em Israel, morrendo de fome? Largaram carro, casa, apartamento, bens, largaram emprego, largaram tudo para vir para cá para começar do zero. Chegam aqui, estão beijando o chão.
Se não tiver mais Brasil, o pessoal vai fugir para onde? Não tem problema. Cada vez mais estão fechando Israel. Está chegando muito ucraniano aqui, está chegando muita gente que Israel abraça. Israel é fantástico nesse ponto. Israel precisa de... Mas é uma economia que tem limites, né? Tem limites. Nós temos limites. Tem recursos hídricos, tem muita inteligência, tem muito espaço para quem é crânio em tecnologia. Não é um analista de sistema simples, não. Pessoas que façam dispositivos. Para esse pessoal tem espaço. Mas para um engenheiro civil, para um advogado, para um professor, aqui todo mundo é professor. Todo o pessoal muito inteligente de Israel. Esse aqui, jornalista. Estava trabalhando numa fábrica como operário. Eu, formação jurídica, trabalhando, e outras pessoas. A realidade nossa, tem engenheiro amigo da gente que está trabalhando também. Eu conheço engenheiro trabalhando catando lixo. A realidade é essa. Ganha bem, mas não vive. Se você quiser juntar alguma coisa aqui, comer menos carne, fazer algumas coisas, dá para juntar um bom dinheiro, tá certo? Mas se você tiver uma vida normal, usufruindo do que a gente usufrui no Brasil, aí você não junta dinheiro. A realidade é essa. Israel é maravilhoso. Outra vez, o Marcelo está querendo dizer isso, é maravilhoso. Estava muito melhor quando a gente chegou, porque tinha uma administração igual nós temos de Bolsonaro, que era do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Mas quando veio esse Bennett, que é da esquerda, que dizia-se que era Yamina, que era direita. Mas não é nada de direita. E permitiu que muita porcaria entrasse no parlamento. No Ramadã, agora, a gente teve a maior quantidade de atentados. Desde que eu estou aqui, estamos dentro de 9 anos que a gente mora aqui. Porque a imprensa esquerdista não divulga para o resto do mundo. Gente aí, aquele menino de 18 anos... E nós temos filhos no Savar. Morrendo de medo, sabe? Morrendo de medo. Minha filha está do outro lado. Meu filho está em Jerusalém hoje. Eu estou morrendo de medo, entendeu? A gente não pode nem falar nada, entende? Não pode nem comentar nada, né? De medo, meu filho está em Jerusalém e não sei o quê. Pô, é uma coisa difícil. Marcelinho, mas quanto a Israel, a gente não tem preocupação, que o pessoal é bem focado, o pessoal está querendo Benjamin Netanyahu. Nossa preocupação hoje é o Brasil. É o Brasil. Eu quero um dia, gente, poder voltar para o Brasil, ter lá meu sítiozinho, minha casinha na montanha. É um sonho que eu tenho. Criar meus peixes, minhas galinhas, viver lá. Chama de Alegria, tu conhece? Ali em cima dessa... Olha, conheço tudo lá em Pernambuco. Eu rodei tudo lá fazendo matéria. Eu gosto muito de São Bento do Una, que é hoje o segundo maior produtor de ovos da América do Sul. São Bento do Una, conheci a prefeita. Olha, o Brasil é um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Vocês têm que valorizar mais o Brasil. Outra, não adianta você querer ser vagabundo, comer de graça, se juntar a esses esquerdistas que só querem sugar as pessoas. Um dia a cobrança vem. Existe aquele ditado, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Marcelo, eu queria fazer umas pontuações. Sim. Eu tive um professor que foi o secretário de Finanças do Estado de Rondônia, Antenor Neves. Hoje em dia, servidor do Ministério Público, se não tivesse se aposentado. Ele era professor de Economia e Política. Ele falou de uma matéria da BBC de Londres, em 93, que falava que a maior reserva de diamante do mundo, eu pensei que era aqui na África do Sul. Ele disse que está na reserva Roosevelt. A reserva Roosevelt é uma reserva indígena que está 89% do seu território da reserva Roosevelt está no estado de Rondônia e mais ou menos 11% no território do Mato Grosso. Olha só. Ele disse que nessa reserva Roosevelt, pelos cálculos dos geólogos e engenheiros de Minas britânicos, tem na faixa de 8 vezes o PIB mundial, o produto interno bruto do mundo. Se começasse a extrair todo o diamante que tem lá, o diamante ia ser mais barato do que sal. O que eu quero falar para vocês e frisar, hoje em dia, a maioria dos aplicativos eletrônicos, celulares, computadores, se usa de nióbio e grafeno. A maior reserva de grafeno do mundo está em Roraima e na região da Amazônia, cerca de 90%. Tá certo? Vou dar um exemplo. O Paraguai não produz ouro, é um dos maiores exportadores de ouro, que é traficado, certamente, do Brasil. O que a gente quer falar, teve uma questão na época do desgoverno do PT, foi a reserva dos Yanomamis, a Raposa Terra do Sol. Tem locais ali no trecho da BR, que liga Manaus a Boa Vista, em Roraima, onde você não pode traficar durante 12 horas da noite, porque é como se fosse um território que não fosse Brasil. As ONGs que estão metidas lá estão de olho
nos índios que sofrem, por que não vão para o Nordeste sem sofrer? Não, então para as favelas do Rio, de São Paulo, que tem gente que sofre também. Tem muita gente. Na realidade, onde foi colocadas reservas, algumas reservas indígenas, e onde essas ONGs estão metidas, é de olho nos nossos minerais, nossas riquezas também da biodiversidade. Biodiversidade, tá, exatamente. Abrir o olho. Esse negócio que Lula falou no debate ontem na Band, dizendo que abrir o recurso biológico do Brasil para a humanidade, isso aí já aconteceu há 200 anos. Não, foi 123 anos atrás, quando um britânico pegou 10 mil mudas de seringueira e levou para a Malásia, e nós deixamos de ser os maiores produtores de látex. Naquela época não tinha a pneumática, que é feita com petróleo, e passou a ser o Império Britânico porque estava na Malásia. Ele está entendendo? Isso vai ser a nossa destruição. O Brasil tem um potencial enorme. Sempre que eu estou falando, porque de geopolítica é minha formação em direito internacional, e o que eu estou falando é isso. Porque, coincidentemente, se no Brasil nós temos 30% só da mata verde não existe, 70% está preservada. Na França não tem nem 10%. Não tem nem 1%. Na Alemanha também. Na Inglaterra não tem nada. E eles estão preocupados. É muito estranho, só com a Amazônia. Eles estão de olho nos nossos recursos hídricos, minerais e na biodiversidade brasileira, que ali está a cura do câncer, da AIDS, de várias doenças. Só falta colocar para pesquisar, como tivemos um grande ministro, o ministro, hoje senador, Marcos Pontes. Vai assumir agora dia 1 de fevereiro, está entendendo? Que incentivou pesquisas, está entendendo, através do Ministério de Tecnologia, está certo? Nós, o Brasil, é um país grande, é um país rico. Quando diz que o Brasil é um país pobre, tem desigualdade, tem, mas todo mundo, até em Nova York, se tu vai para o Brooklyn, ou vai para Long Island, que está mais para um subúrbio, mas tem gente de classe média. Mas quando tu vai para o Bronx e para o Queens, em Nova York, tem pobreza. Não existe país perfeito. O Brasil hoje é a bola da vez, é o país que tem mais possibilidades e já é o país do presente, não é o país do futuro, não. Eleger um criminoso condenado em 3 instâncias é uma vergonha e é um atraso para todo o povo brasileiro. E dizer que foi inocentado pela ONU, vai tomar banho, que porcaria é essa? O que a ONU tem de gerência em cima do Brasil? A ONU é o tribunal. Primeiro, a ONU é um tribunal, a Organização das Nações Unidas. Não é um tribunal. Se fosse, era pelo Tribunal de Haia, que está em Haia, na Bélgica, né? O Tribunal de Haia seria aqui. Agora, uma coisa que eu queria falar, eu gostaria de enaltecer a alma de um grande sujeito que foi o Enéas. Sim, doutor Enéas, que há tanto tempo alertou o Brasil e a gente julgava o sujeito como louco. Né? A imprensa. Julgava o cara como louco, davam risada da cara dele, ridicularizavam o sujeito que era um gênio. Hoje você sabe o quanto que era um gênio e o quanto ele estava certo. Bom, gente, eu não sei se a gente vai se alongar mais. Eu queria falar uma coisa. Fica à vontade, galera. Marcelo, é o seguinte, às vezes é muito bom você ouvir o que você quer. Se eu pergunto, uma coisa minha tá boa, e você, para ser publicamente correto, está bom sem tá bom. Tá certo? Se um corte de cabelo. Você ouviu o que você quer ouvir. Então, é muito legal. Nós, no Brasil, nós estamos vivendo, exatamente desde o governo Fernando Henrique, numa implantação suave de políticas comunistas no Brasil e de desconfiguração da história do nosso orgulho por Caxias, que é o patrono do Exército, o pacificador. de Almirante Tamandaré, que é o patrono da Marinha, isso. Do Olavo Bilac, que é do alistamento, tá entendendo? E de tantos outros. Eles vêm desconstruindo a história do nosso país, e a imprensa atacou muito o presidente Bolsonaro, porque Bolsonaro, ele para o povo é grosso, mas ele é original. O meu amigo conheceu ele. Eu conheço pessoas pela minha atividade, que foi uma atividade policial, e também trabalhando no Ministério Público. Mas aquela cara de Lula, ele não esconde porque foi descoberto os crimes, e agora, não sei se você viu aqueles cortes que tem, não estava. O rapaz foi falar com ele, como ele é mal educado quando não está de frente das câmeras, como ele é grosso e como ele é estúpido e grosseiro com pessoas
menores do que ele, que não tem a importância dele, que para mim não tem importância. Lula, ele foi o mentor do maior esquema de corrupção do universo, não foi do planeta, do universo. É uma pessoa sem caráter. Se você quer saber quem é Lula, dê um Google aí, o menino do MED, dê uma olhadazinha aí, tá certo? Dê uma pesquisadazinha que tem documento sério falando do menino do MED. Dá um Google e busca aí que vocês vão saber quem é Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, gente, eu queria deixar aqui o meu sincero voto de felicidades ao meu país, ao Brasil. Gostaria que vocês prestassem muita atenção no que vai ser o país daqui para frente. Se vai ser um país de progresso, de sucesso, onde todo mundo possa viver feliz e criar suas famílias, seus filhos com respeito, dignidade, com religiosidade, né? com vontade de crescer, vontade de estudar, ou você vai ser um chupim comunista e que vai acabar sem liberdade de expressão, sem liberdade de absolutamente nada, como já estão tentando, já estão implantando. Alan dos Santos, preso político no Brasil. O Macedo, né? Também. Desmonetização das redes sociais de uma pessoa como eu, que é comum, falando a verdade aqui, né? Então, gente, está na hora de parar um pouco para pensar. Tem aí 2 semanas. Presta atenção. Não faça com que seja necessário você ser um refugiado do Brasil, né? Porque ser refugiado ou não, você sair do país que você gosta, que você vive, que você ama, para poder dar uma vida digna para a sua família, é muito difícil, gente. E é o que acaba acontecendo com o refugiado, não é isso? Então, olha, desejo assim, tudo de bom para vocês. Caleb, quer... Nas considerações finais, Marcelo, eu quero agradecer, também falar do Marcelo, que é uma pessoa que eu tenho apreço, a gente não se encontra muito, porque vou voltar nas considerações finais. A gente vive num país maravilhoso, mas nós não estamos lazer, nós trabalhamos diuturnamente. Diuturnamente a gente trabalha para ter uma vida mais ou menos e suprir nossas necessidades. Na realidade, não dá nem para economizar. Não dá. Pelo menos para isso. Se você quiser viver bem, comer bem, descansar, a gente já não descansa muito. Você não junta. Se você quiser sofrer, se privar de alguma coisa, vai juntar, porque o salário é bom, mas hoje em dia, até Israel chegou essa crise. Não está como em outros locais, mas chegou. Não está como na França, que está faltando gasolina, que está faltando alguns alimentos básicos, mas existe crise. O que eu queria dizer a vocês, agradecer ao Marcelo. O Marcelo é essa pessoa verdadeira. Para muitos vão dizer que eu sou grosso e que o Marcelo é grosso, porque nós somos verdadeiros, não temos papo na língua. Eu sou grosso mesmo. Mas a gente quer o Brasil crescendo como está crescendo, a gente quer o Brasil do primeiro mundo que está acontecendo agora. Por isso, a gente pede a vocês, quem quer um futuro para seus filhos e netos, digite 22 no dia 30 de outubro e vamos reeleger Jair Messias Bolsonaro, que com ele vem Paulo Guedes, e toda a estrutura de um governo honesto. E outra coisa, a amizade com Israel, que é muito importante. Para quem ama Israel também, pense nisso. Muito importante. Então é isso aí. Muito obrigado. Caleb, muito obrigado. Vamos fazer mais lives, né? Vamos convidar a gente aqui. Com certeza. A gente tem condições de fazer muito mais. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima. Grato, Marcelo. Meu selfie é vídeo, hein? Opa! Aí, pessoal. Estou aqui com meu grande amigo dessa nação, Jair Bolsonaro, o mito. Se eu sou um grande amigo, ele é meu maior amigo. Valeu. Isso é um selfie de verdade. Isso aí é um selfie panorâmico.